Gravação iniciada, Deusdete, palavra é sua. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto do Evangelho Virtual de nossa casa. É um prazer tê-los todos conosco hoje. Temos aqui alguns avisos importantes a todos nós com relação aos nossos estudos que já se iniciaram, mas nós temos cursos presenciais e temos cursos também virtuais. Basta acessar o nosso site para que assim façam as inscrições. Temos nossas palestras públicas que ocorrem de forma presencial, às segundas-feiras às 20 horas, às terças-feiras às 10 da manhã, às quartas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 15 horas. Temos o nosso atendimento fraterno, que acontece presencialmente em nossa casa às quintas-feiras às 19 horas. Todos aqueles que estiverem necessitando de uma conversa fraterna, basta nos procurar na casa na quinta-feira, nesse horário. No sábado de manhã, às 9h30, é o Dia da Criança. Então, lá recebemos as crianças de 0 a 12 anos, e enquanto as crianças ficam no estudo, tem também um outro estudo paralelo para os pais, nesse mesmo dia e no mesmo horário. No domingo, às 8h30, nós temos a nossa campanha Irmã Sheila de forma presencial, e também é um trabalho muito bacana, muito importante, e sempre é interessante que tenha novos irmãos interessados também em participar. No domingo, ainda às 10 da manhã, nós temos a nossa Mocidade Espírita Rafael Thomas e também o grupo de pais que acontece no mesmo horário. Faremos aqui uma leitura preparatória de nossa prece inicial do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel através de Chico Xavier. Estandamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendemos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com a brandura e humildade para benefício de todos. Assim, de imediato, passamos a palavra a Abigail, que possa proferir a prece de início para nós. Então, boa noite a todos que se encontram conosco, conectados. Vamos fechar os nossos olhos e dirigir os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus.
Senhor e guia de nossas almas. É com muita alegria que nos encontramos para vos agradecer a oportunidade do estudo sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Inspira-nos, Senhor, para que possamos tirar o máximo de proveito dos temas e do tema estudado, para que possamos, assim, elevar a nossa condição moral, o nosso progresso espiritual, mestre de amor e bondade. Ilumina-nos a todos, Senhor, visitando os nossos lares, e a todos que conosco se encontram conectados, e aqueles que ainda irão participar. Ouvindo, Senhor, a mensagem que a partir de então, com a vossa permissão, será transmitida virtualmente. Que o nosso culto seja, Senhor, iluminado por Ti, trazendo muita paz a todos nós, para o nosso país, a nossa cidade e para o mundo inteiro. Sei conosco, Jesus, agora, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Abigail. De imediato passamos a palavra para Gislene, que está responsável por apresentar o tema da noite. Boa noite a todos, caros irmãos, caras irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto realizado pela nossa casa de forma virtual. Hoje nós comentaremos alguns trechos do capítulo 16, Não Servir a Deus e a Mamon, do item 14, Desprendimento dos Bens Terrenos. Nós vamos compartilhar aqui a tela para a gente fazer a leitura junto com vocês. Deixa eu só voltar aqui. Bem, o nosso irmão Lacordaire ditou essa mensagem em 1863 como um óbulo, né? Como ele mesmo diz, iniciando a sua mensagem, né? Então vamos fazer a leitura. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbulo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Para a fortuna vos tenha vindo da vossa família, que a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário.
Um dos vossos amigos o empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo, e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma da obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses os tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havia dado e nos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Ninguém ordena ao Senhor se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. E aí Lacordaire resume, né? Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-vos unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, caros irmãos, a gente convida vocês a lerem todo o item 14 do desprendimento dos bens terrenos, onde Lacordaire faz uma panorâmica, começando dizendo que ele está fazendo uma contribuição para nós como óbolo, né? E lembrando a todos nós, né, que nós todos somos devedores uns dos outros, né? Todos temos ajustes a serem realizados, todos viemos nessa oportunidade da encarnação para nos melhorarmos, e para nos melhorarmos, nós devemos o quê? Contribuir com o crescimento uns dos outros, né? E o uso dos bens é da mesma forma, né? Ele vem nos lembrar que os bens que possuímos materiais, eles são empréstimos que nosso Pai nos concedeu para que nós, nessa jornada terrena, cumpríssemos as nossas proposições, os nossos objetivos para essa encarnação. E ele vem lembrar que sermos depositários dos bens não significa que ele vai ser usado só para nosso uso exclusivo. É exatamente o contrário. Como somos devedores uns dos outros, nós devemos utilizar nossos bens para o crescimento dos nossos irmãos, para o crescimento da sociedade. E aí ele vem nos lembrar que aquele que dilapida seus bens apenas para seus prazeres, ele está trazendo a responsabilidade o quê?
dele ter descumprido a sua missão, dilapidado o bem, quando ele poderia utilizar aquele bem de forma sábia, de forma inteligente. E qual seria essa forma inteligente? Porque Deus não fala para nós não termos bens. Ele fala que nós devemos contribuir para o progresso. E os bens vêm para isso, para que nós contribuamos com o crescimento da sociedade, para o crescimento do nosso planeta Terra. Né? Então, quando a gente dilapida, a gente vai fazer como nosso irmão pródigo, né? Que dilapidou os bens do seu pai. Quais são os bens do seu pai? São os bens que nosso pai nos dá, né? Sejam eles morais, sejam eles materiais. E quando a gente faz mau uso desses bens, aí nós criamos uma outra dívida para quem? Para nós mesmos, né? Nós estamos o quê? Pegamos emprestado um bem, né? Usamos de forma indevida, e aí vem os juros, né? Juros compostos, juros sobre juros, a nossa dívida aumenta, porque nós não fizemos bom uso. Né? E quando a gente aproveita esse bem, aí vem a responsabilidade, né, dos donos de empresa, né? Que ele é responsável não somente pela sua família material, mas ele é responsável por todas as famílias dos seus empregados. Né? Então, quando o dono de um bem dilapida esse bem, olha o débito que ele está criando para si perante toda a sociedade, para aqueles irmãos com os quais ele se comprometeu de ajudar naquela existência. Né? E aí Lacordaire vem falar novamente conosco. Deus pediu para que nós não tivéssemos bem? Não, ele não pediu para a gente ser um peso na sociedade, para que a gente vivesse na mendicância. Não, ele pediu para que nós dessemos o justo valor para aqueles bens. E quando ele dá para nós que o desprendimento dos bens terrenos é a gente dar o justo valor para o bem, ele está dizendo o quê? Que nós não sejamos escravos daquele bem. Né? Eu só vou ser feliz quando eu adquirir um carro. Eu só vou ser feliz quando eu adquirir uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu adquirir, quando eu viajar para o exterior. Eu só vou ser feliz quando, né, eu estou jogando a minha felicidade para o bem que é transitório. Né? Que ele não é responsável pela felicidade. Quem que é responsável pela nossa felicidade? Nós. Somente nós somos responsáveis por ele. Outros podem até nos ajudar, né? Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que podem nos trazer momentos bons, como podem nos trazer momentos não tão bons. Né? Então, quando a gente fala que apreciar no justo valor, é sim, nós termos condições de adquirirmos os nossos bens para a nossa subsistência e que a gente não ajunte supérfluo. Por isso que ele fala, né, que o supérfluo de um pode ajudar para o necessário de outro. Né? Enquanto eu estou ajuntando bens, aquele monte de sapato, aquele monte de roupa, aquele monte de coisa, aquele bem pode ser útil para outras pessoas. Tá? Enquanto a gente está juntando um carro que vai dirigir não sei quantos quilômetros, né? Que em poucos segundos vai atingir X velocidade, né? Com X preço, né? Aquele bem pode servir a muitas outras pessoas. Tá? Então, Lacordaire vem nos dizer que o que é o desprendimento do bem? Aí ele fala, né? Consiste em apreciá-lo no seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, e em perdê-los sem murmurar, caso apraza Deus retirá-los, que foi o que aconteceu com Jó, como exemplo para nós de renúncia, de abnegação e de recuperação, né? Porque se for para que nós tenhamos aquele bem, ele vai retornar, né? Então ele fala para nós isso, que eu estou sacrificando, estou utilizando aqueles bens materiais que vai prejudicar a minha vida futura, que é além da matéria, é porque eu não estou fazendo bom uso. Né? Então, que nós possamos refletir se nós temos tido a oportunidade de sermos generosos, de praticarmos a caridade, ou eu estou só juntando, e quando eu for para a vida espiritual, os bens materiais irão ser distribuídos para quem deve ser, né? E eu não levei nada para a minha vida futura, porque isso não me fez melhor,
como um ser humano, né? E aí ele fala para nós, né, que a gente deve dar o real valor, não esbanjar e fazer o bem, na medida que nós tivermos condições de fazê-lo. Cada um de nós tem condições, sim, de fazermos o bem. Cada um de nós tem uma percentagem de bem material, né? E aí vem a reflexão. Com os bens que eu já tive a oportunidade de adquirir, talvez eu não seja uma pessoa rica, não seja uma pessoa milionária, mas eu tenho condições de fazer o bem com o pouco que eu tenho. Ele fala assim: não sacrifique sua vida futura, faça o bem, né? Entre guardar, né? Como muitos pais na sua previdência falar, eu tenho que juntar o valor para os meus filhos e para os meus netos. E aí trabalha, 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 né? Desencarna, o dinheiro fica, e aí muitas das vezes não fica nem para os seus filhos, porque às vezes não era para ser para eles. E aí você perdeu a oportunidade de usar o que era o supérfluo para fazer o bem, né? O que fazer o bem vai sacrificar o depósito monetário dos nossos filhos, ou dos nossos netos, ou das nossas próximas gerações, né? Porque ele fala também na lição, né? Nós podemos transmitir nossos bens para os nossos familiares, né? Mas será que a missão dos nossos familiares é continuar com aquele bem? Se não for, aquele bem será distribuído. E aí a gente vê grandes fortunas, né, que foram juntadas pelo seu fundador. Quando o fundador desencarna, aquela fortuna se dissolve, né? Porque não era para ser. Então, ele fala para nós: dê o justo valor, pratique a caridade com os bens que você tem, porque você vai, com isso, auxiliar você a adquirir bens morais. Agora, se nós deixarmos de fazer o bem por meio da caridade, olha o que nós estamos legando de dívida para nós, de compromisso que nós não cumprimos, né? Então, a reflexão é: aí ele fala para nós: ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Então, com as lições do Cristo, com todas as informações que nosso Cristo veio nos relembrar, né, sobre a riqueza divina, que nós, com a riqueza divina, possamos dar o real valor da riqueza material, né? Não é para que nós sejamos peso para ninguém. Devemos trabalhar e lutar para a aquisição dos nossos bens, mas que nós não sejamos escravos dessa situação. Porque, como ele fala, né, como Jó, né? Haverá reveses na nossa vida, porque nós estamos em aprendizado. E quando esses reveses chegarem, qual vai ser a nossa força moral? A dos nossos bens espirituais que tivermos adquirido, né? Então, nós devemos aproveitar os bens materiais para nos auxiliar na aquisição da verdadeira vida futura, né? E aí ele fala: todos aqueles que se despojem dos bens têm desapego, têm desprendimento? Ele fala que não. Depende do quê? Do uso, né? Se foi somente para o meu uso pessoal, se eu só, né? Ah, eu não quero o bem. Às vezes eu estou me eximindo da responsabilidade, né? Porque olha a responsabilidade de quem detém a riqueza, porque ele é responsável por todos aqueles que ele atinge, né? Então a responsabilidade também é maior. E aí, às vezes, quando a gente fala que é desprendido, na realidade a gente quer se eximir da responsabilidade, porque às vezes a gente só quer a parte boa e não quer a parte da responsabilidade, da parte do trabalho, da parte das preocupações, das ações, né? Aí ele fala também: ser rico é uma missão que Deus confere ao homem, né? Deus concede a riqueza para que aprendamos a administrá-la, tornando-a produtiva em benefícios de muitos, para que saibamos prescindir dela quando não a temos e sacrificá-la quando assim for necessário, né? E aí, Lacordaire fala de várias situações nessa sua mensagem, desde a responsabilidade dos pais como filhos, da responsabilidade nossa como membro da sociedade, da nossa responsabilidade com relação à avareza,
com relação ao orgulho, com relação ao egoísmo, que só tem uma forma de lidarmos conosco, que ainda temos esses vícios em nós arraigados. É trabalhando no bem com os recursos que nosso Pai nos concede. Então, desprendimento do bem é: não seja escravo do que é temporário. Trabalhe com o que você tem, onde você estiver, para se melhorar e melhorar o próximo. Então, o desprendimento do bem, a gente vê muitos irmãos anônimos fazendo isso, né? Fazendo a sua caridade e muitos que a gente nem vai saber, né? Porque às vezes as pessoas só falam lá, né? O homem mais rico do mundo é X, né? Está lá na lista da Forbes, as empresas, os milionários, né? Mas a lista de Deus com relação às nossas bem-aventuranças, com relações às nossas virtudes, só Deus sabe, né? Só Deus detém. E ela não vai estar disponível na mídia, não vai estar disponível, porque nós aprendemos que não é para a gente ficar divulgando, né? À torta e direito, o bem que fazemos, o importante é fazermos o bem. Né? Então, a responsabilidade de termos bens, não importa a quantidade, né? Não importa o valor monetário que ela possui, é o que fazemos com esses bens durante a nossa jornada terrena, que é de aprendizado, porque Lacordaire começa a lição, né, falando, né, que nós viemos para o amor, né, para aprendermos a amar. E a riqueza e os bens é mais um recurso que nosso Pai nos concede para atingirmos esse objetivo. Né? Enquanto muitos de nós estão presos a marcas de roupas, a marcas de alimento, muitos de nossos irmãos não têm o que vestir, não têm o que comer. Né? Então, às vezes a gente está preso, eu só arrumo meu cabelo no cabeleireiro X, que é o chique, não é isso? Né? Aí vem a doença e nos tira o cabelo, para que nós aprendamos que isso é supérfluo. Né? Então, para nossas reflexões com relação a isso, né? Para que nós verifiquemos os nossos bens materiais e espirituais, qual o uso que a gente está fazendo. Então, essa é a lição de Lacordaire, e a gente convida vocês, né, a lerem, né? São 5 páginas do nosso Evangelho, mas de muita riqueza para todos nós no nosso dia a dia, para nós que estamos vivendo encarnados e tendo a cada dia, às vezes, sem perceber, tomando decisões com relação aos nossos bens. Passa a palavra para o Desdete. Muito obrigado, Gislene, excelente os comentários, as explicações, bastante profundas. E assim nós passamos a palavra aos demais companheiros presentes, para que possam trazer mais contribuições, se for o caso. Bom, caso não tenha mais contribuição, e entendemos também que a Gislene foi bastante profunda, né, em seus comentários. Sim, Campos. Assim, esse tema é extremamente sensível, por culpa de não entender o Wikipédia, faz coisas terríveis. Né? Há uma confusão muito grande entre econômicos e usufrutuários desses bens, como a posse e a propriedade. São coisas bem distintas, não é verdade? Então, muita gente boa tem buscado caminhos que o levam a outros meios, a outros fins. Mas, se vocês permitirem, eu quero falar uma coisa, não é sobre o tema de hoje, abordado pela nossa companheira Gislene. Hoje é 5 de maio. Hoje é aniversário do nosso irmão Divaldo. Quanto bem este ser trouxe para nós. Uma verdadeira riqueza, é uma verdadeira riqueza. Outros irmãos assim o fizeram e o fazem muito bem. Então, é para lembrar, né, com gratidão, os bens que esse irmão, notadamente, pelo seu natalício,
tem trazido a todos nós. Um valoroso trabalhador, um verdadeiro cristão, tem sido um exemplo para as nossas vidas. Então, a nossa gratidão, homenagem, não digo que ele não precisa disso e nem pede, a nossa gratidão a esse irmão muito querido. É fora do texto, mas ficamos a lembrar, né? Muito obrigado, Campos, pela contribuição. Muito bem, podemos então dar seguimento. Entendemos que não haja comentários hoje do chat do YouTube, mas assim passamos ao Luciano, que possa trazer para a gente os comentários possíveis, se houver, no chat do Zoom. Luciano, está presente? Estou presente. Nós estamos aí com problemas técnicos na noite de hoje. Não temos comentários, tá, Deusdete? Nem no YouTube, claro, não estamos ao vivo hoje, mas aqui também no Zoom também não temos comentários. Ok, Luciano, obrigado. Muito bem, então, de imediato passamos a palavra ao nosso irmão Campos, para que possa, então, proferir a prece de encerramento do nosso culto e também a fluidificação das águas. Com você, Campos, por favor. Sim, sim. Este é um momento muito desejado e querido por nós, que é a presença dos nossos irmãos espirituais que comparecem e trazem, depositando em nossos vasilhames aqui que se encontram ao lado, adequadamente preparados para o remédio que o nosso corpo, o nosso espírito necessita. Então, vamos rogar a estes irmãos tão amorosos que têm nos atendido em todas as nossas necessidades, que o façam por amor, por caridade, como têm agido. Graças a Deus. E agora a prece final do nosso encontro. Felizes, não é? Por ter ouvido a mensagem evangélica, que certamente irá nos balizar na nossa jornada e nossa caminhada. Nossa encarnação, embora não estejamos prontos e acabados, mas por uma questão de justiça. Quanta coisa boa tem nos chegado. A nossa casa, os nossos irmãos, que enriquece a nossa vida com as suas presenças. E a possibilidade de nós estarmos aí juntos, dividindo o pão do Espírito que temos recebido a manchias. A nossa alegria, o nosso contentamento é muito grande. E pedimos a Ti, meu Deus, que abençoe a nossa casa e todos aqueles que a ela servem com amor, e tanto também aqueles que a buscam com certeza de encontrar o Cristo e não a nós. Graças te damos, Senhor, por esse dia, por esse momento, pela exposição que agora acabamos de ouvir para as nossas reflexões. E sabemos que precisamos refletir sobre elas. A riqueza, a verdadeira riqueza, deve ser buscada por nós. Aquela que está, não é? Não está muito difícil, basta querermos fazer. Um pouco de desprendimento, vamos alcançar a misericórdia. Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos pela noite de hoje, pelo encontro evangelicamente tratado. Que suas bênçãos, Senhor, aconteçam sempre em nossas vidas, em todas as vidas. Devolvemos a palavra ao coordenador do nosso encontro. Muito obrigado, Campos. Assim estamos chegando ao final de mais um culto do Evangelho Virtual de nossa casa. Nosso muito obrigado a todos e também já deixamos aqui o nosso convite para que todos possam estar conosco na próxima sexta-feira às 20 horas. Uma boa noite de paz a todos.